E imagine o Alasca. Hoje essa região é conhecida por suas vastas paisagens cobertas de neve, suas montanhas geladas e suas intermináveis florestas boreais. É uma terra de extremos, onde o inverno pode durar grande parte do ano e onde a natureza exige adaptações extraordinárias para sobreviver. Agora imagine viajar atrás no tempo, não centenas, não milhares, mas cerca de 70 milhões de anos. O planeta era completamente diferente, os continentes ainda estavam em movimento, os mamíferos são pequenos e discretos, e os dinossauros dominavam praticamente todos os ecossistemas terrestres, mas algo permanece igual. O Alasca continua sendo o extremo norte do planeta. Isso significa que mesmo durante a era dos dinossauros, essa região enfrentava longos períodos de escuridão e condições ambientais extremamente desafiadoras. E durante metade do ano, o sol desaparecia abaixo do horizonte, as florestas mergulhavam em uma noite quase interminável, e a temperatura despencava drasticamente, e a sobrevivência se tornava uma luta diária. Em meio à paisagem hostil, uma sombra se move silenciosamente entre as árvores cobertas por neve. Ela possui um formato similar a um tiranossauro, uma cabeça grande, pernas musculosas, dentes capazes de esmagar ossos, mas algo é diferente, muito diferente. Esse animal não é gigante de 12 metros como um tiranossauro, ele é menor, mais leve e mais ágil, e provavelmente era coberto por uma espessa camada de penas isolantes que protegiam seu corpo contra o frio. Este é o Nanooksaurus yonglund, o chamado lagarto urso polar, um dos predadores mais extraordinários que já existiram, e um animal que mudou completamente a forma como os cientistas enxergam os dinossauros. E durante muito tempo, acreditou-se que os dinossauros grandes prosperavam apenas em ambientes relativamente quentes, mas a descoberta do Nanooksaurus mostrou algo surpreendente. Os dinossauros não apenas sobreviveram em regiões polares, mas eles evoluíram especialmente para viver nelas, e a história desse animal é uma das maiores demonstrações de capacidade de adaptação da história da Terra. A história do Nanooksaurus começa em um dos lugares mais difíceis do planeta de procurar fósseis, a formação Prince Creek. Localizado no norte do Alasca, acima do Círculo Polar Ártico, à primeira vista talvez esse lugar não pareça promissor para encontrar fósseis. Afinal, quando pensamos em paleontologia, acostumamos imaginar desertos secos como encontrados na Mongólia ou no oeste dos Estados Unidos, mas a realidade é que algumas das descobertas mais importantes da paleontologia moderna vieram justamente de ambientes extremos, e poucos lugares são tão extremos quanto o Ártico. Os pesquisadores que trabalham nessa região enfrentam temperaturas baixas, ventos constantes, terrenos instáveis e uma janela de escavação extremamente curta durante o verão. Muitas vezes os fósseis estão presos dentro da rocha congelada há milhões de anos, e cada fragmento precisa ser removido cuidadosamente. Cada osso encontrado representa dias ou até semanas de trabalho. Foi durante essas escavações, em 2006, que os cientistas encontraram algo incomum: pequenos fragmentos de um crânio de um tiranossauro. Inicialmente, aquilo não parecia revolucionário. Restos fragmentários são relativamente comuns na paleontologia, mas conforme os pesquisadores analisavam os ossos, eles começaram a perceber algo bem estranho. As proporções não batiam com nenhum tiranossauro conhecido. Os fósseis possuíam características típicas da família dos tiranossauros, mas permanecia um animal muito menor do que o esperado. Durante anos, os restos permaneceram sendo estudados. Comparações foram feitas com diversas espécies de tiranossaurídeos encontradas na América do Norte e na Ásia. Pouco a pouco, ficou claro que aqueles fósseis pertenciam a algo completamente novo. Em 2004, os paleontólogos Anthony Fiorillo e Ronald Tsuki finalmente publicaram a descrição científica oficial da espécie. O nome escolhido foi Nanooksaurus. Nanook significa urso polar no idioma Inupiaq, falado pelos povos nativos do Alasca. Já Saurus vem do grego antigo e significa largato. O resultado pode ser traduzido livremente como largato urso polar, um nome extremamente apropriado para um predador adaptado a sobreviver nos extremos do norte. O nome específico, Yonglund, homenageia Florest Jungland, um apoiador das pesquisas paleontológicas da região. Mas o mais importante não era o nome, mas era o que aquele animal representava. Até então, muitos cientistas acreditavam que grandes tiranossaurídeos apareciam no Ártico apenas ocasionalmente, talvez durante migrações, talvez seguindo rebanhos herbívoros ou talvez apenas passeando pela região. A descoberta do Nanooksaurus mudou completamente essa visão. Os fósseis indicavam que aquele animal era um residente permanente do Ártico. Ele não era só um visitante, ele era um verdadeiro habitante daquele ambiente. Pela primeira vez, os cientistas tinham evidências sólidas de um tiranossauro que havia se especializado para viver em ambientes muito extremos. E conforme novas pesquisas surgiram, ficou cada vez mais claro que o Nanooksaurus guardava ainda mais surpresas, porque o seu tamanho revelava uma história evolutiva completamente inesperada. Mas afinal, como era o Nanooksaurus?
Quando a gente ouve que ele era um tiranosaurídeo, é natural imaginar uma versão menor do famoso tiranossauro, e de certa forma, isso não está totalmente errado. Os dois permaneciam na mesma família, os tiranossaurídeos, compartilhavam muitas características anatômicas e provavelmente possuíam comportamentos semelhantes, mas a vida do Ártico transformou o Nanoquissauros em algo muito único. À primeira vista, ele possui uma aparência clássica de um grande carnívoro bípede. Antes de entendermos como o Nanoquissauro sobrevivia ao extremo norte do planeta, precisamos primeiro conhecer o próprio animal. Afinal, como era o chamado Tiranossauro Polar? À primeira vista, ele lembrava muito de seus parentes famosos. O seu corpo possui uma clássica anatomia de um tiranossauro. A sua cabeça é grande, um pescoço musculoso, pernas traseiras poderosas, braços curtos e uma longa cauda que servia como um contrapeso durante a locomoção. Mas existia uma diferença importante, o seu tamanho. Enquanto o Tiranossauro Rex podia atingir cerca de 12 metros de comprimento e pesar entre 8 até 10 toneladas, o Nanoquissaurus era muito menor que isso. As estimativas atuais sugerem um comprimento de aproximadamente 9 metros de comprimento. A sua altura até os quadris era muito variado, podendo ficar entre 1,80 m até 2 metros. Já o seu peso é de até 1 tonelada e 900 quilos. Mesmo assim, isso não significa que fosse um animal pequeno. O Nanoquissaurus ainda era maior do que qualquer outro urso polar moderno e continuava sendo um dos maiores animais carnívoros de seu ecossistema. O seu crânio era relativamente grande em relação ao corpo, uma característica típica dos tiranossaurídeos. Suas mandíbulas eram bem largas e robustas, projetadas para gerar uma força de mordida muito forte. Os seus dentes possuíam um formato grosso e serrilhado. Ao contrário dos dentes mais finos encontrados em alguns outros dinossauros carnívoros, os dentes dos tiranossaurídeos eram feitos para suportar enormes pressões, já que a sua mordida não era para rasgar, e sim para quebrar ossos. Outra característica marcante eram os seus olhos. Como em outros membros de sua família, eles estavam posicionados na parte frontal do crânio. Isso permitia uma visão binocular, semelhante à de seres humanos e de aves de rapina atuais. No conjunto, o Nanoquissaurus era uma combinação impressionante de força, agilidade e eficiência. Ele não era o maior tiranossauro que já existiu, mas talvez fosse um dos mais especializados. O Nanoquissaurus era o carnívoro de topo da formação Prince Creek. Os seus dentes serrilhados eram perfeitos para rasgar a carne e esmagar ossos, mas ao contrário do T-Rex, ele era mais ágil e bem veloz. As principais presas incluíam os herbívoros locais, como o Edmontosaurus, um dinossauro bico de pato, e o Pachyrhinosaurus, um parecido do Triceratops, mas ao que, ao invés de ter chifres, ele tem uma massa cefálica gigantesca em seu crânio. Durante o verão, grandes manadas se alimentavam de vegetação ártica, oferecendo fatura aos animais carnívoros. No inverno, porém, a estratégia mudava. Na escuridão polar, o Nanoquissaurus era um carnívoro que dependia de emboscadas, usando a sua audição e olfato aguçados, e como muitos carnívoros modernos, ele também devia agir como um carniceiro oportunista, aproveitando carcaças deixadas pelos invernos rigorosos. O Alasca do Cretáceo era um ecossistema único, não havia geleiras permanentes, mas extensas florestas de coníferas e árvores decíduas que perdiam as folhas no inverno. O ambiente era bem úmido, sujeito a inundações sazonais causadas pelo degelo das montanhas próximas. Nesse cenário, o Nanoquissaurus vivia como um animal surpreendente na sua fauna. Pequenos raptores semelhantes ao Trodon habitavam a região, e curiosamente, no Ártico, eles cresciam mais do que seus parentes do sul, um fenômeno chamado gigantismo polar. Havia também mamíferos primitivos, aves antigas e uma diversidade de herbívoros adaptados a mudanças extremas de luz e também de temperatura. Esse isolamento geográfico transformou o Ártico em um verdadeiro mundo perdido, onde a evolução seguia caminhos diferentes do restante da América do Norte. O Nanoquissaurus é muito mais do que um tiranossauro polar. Ele mostra que os tiranossaurídeos eram incrivelmente adaptáveis, capazes de prosperar até mesmo em um dos ambientes mais extremos e frios do planeta. E talvez o mais impressionante seja perceber que ele ocupava, no Cretáceo, um papel ecológico muito parecido com o do urso polar moderno, o grande carnívoro solitário do norte gelado. Em um mundo de noites intermináveis e invernos implacáveis, o Nanoquissaurus transformou o terror dos tiranossauros em uma obra-prima pela sobrevivência no gelo. Se você gostou desse mergulho na pré-história do Ártico, deixa o seu like e se inscreve no canal, para eu saber que vocês realmente gostaram e eu trazer mais conteúdos como esse aqui no canal. Esse simples gesto ajuda muito o canal a continuar trazendo mais conteúdos sobre paleontologia, evolução e os animais mais fascinantes que já viveram na Terra. Também aproveite para se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. E é claro, quando esse vídeo terminar, dê uma olhada nos outros vídeos incríveis do canal. Eu tenho certeza que você vai encontrar muitas outras criaturas incríveis esperando para serem descobertas. Muito obrigado por assistir até aqui, e eu fico por aqui, e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!